Oi, irmãos. Pai do Senhor Jesus, vamos à nossa live diária do livro de Josué, os capítulos 4, 5, 6, nesse dia 4 de março. Amém? Antes de iniciarmos, quero fazer uma oração de muita fé, uma oração, como eu disse, que neste mês de março será um mês para todos nós de muita vitória. É claro, se estivermos em Cristo, porque é nele que obtemos a vitória, é nele que obtemos a cura, a saúde, é nele que obtemos a proteção de todos os males, a proteção contra todas as doenças, é nele que obtemos segurança na nossa casa, segurança dos nossos patrimônios, tudo que venha a ser nosso, é ele que nos guarda. Então eu quero começar essa oração chamada da oração da prosperidade. Bom, feche seus olhos, eu vou ler esta oração e tenha posse desta oração que será dito aqui, porque tudo o que está escrito nesta oração tem suas referências e você pode pegar depois e ler e anotar cada frase que será dita, ou palavra, né, que diz a respeito da palavra de Deus. Que tem no Salmo, tem Salmos 35, verso 27, tem as epístolas, né? A epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a parte B do versículo pegaram. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. Versículo 10, versículo 12. Filipenses 4, versículo 19. Romanos 8, versículo 32. Deuteronômio 29, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Salmos 122, versículo 6. Salmos 1, versículo 1 a 3. Lucas, versículo 6, verso 38. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6, versículo 9. E segundo Coríntios mesmo, capítulo 8, versículo 9. Gálatas, capítulo 3, versículo de 13 e 14. Salmos 35, versículo 27. E quando alguns dizem que Salmos não tem versículo, eu digo que tem. Você lê a palavra de Deus conforme o Espírito Santo te direciona. Porque nem toda técnica criada por humanos não vai fazer efeito. Mas a palavra de Deus lida na sua vida vai. Uns dizem não podemos ler Salmos, só citar o número, o capítulo, não podemos dizer versículo, porque ele não tem versículo, ele só tem verso, conversa. Isso é conversa de quem não lê a palavra de Deus. Então cito para você, o último versículo é Salmos, capítulo 35, versículo 27. Leia e toma posse da palavra. Vamos começar. Deus, da minha provisão, canto de júbilo e me alegro, pois tenho prazer na tua retidão. E digo sempre, glorificado sejas tu, Senhor, que te comprases na prosperidade do teu servo. Graças te dou por me teres chamado das trevas para a tua maravilhosa luz, tornando-me teu filho e herdeiro, lançando-me assim em franca prosperidade espiritual. Tenho me apropriado da tua prosperidade, saúde, como é próspera a minha alma. Sou filho da aliança. Bendito é o meu cesto e a minha amassadeira. Tu determinas que a bênção esteja dos meus celeiros, e em tudo o que eu ponho a mão, e me abençoas na terra que me dás. Tu me fazes prosperar grandemente no fruto do que faço, do que sou e do que tenho, na terra que, com juramento, me prometestes dar. Pai, tu abençoas todas as obras das minhas mãos. Emprestarei, mas não tomarei emprestado. Todas as minhas necessidades são supridas de acordo com tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus, quando não o poupaste, mas o entregastes por todos nós. Garantiste-me que me darias, juntamente com ele, todas as coisas, Pai de amor. Sei que todas as tuas bênçãos são condicionais, pelo que me disponho a seguir as exigências da tua palavra. Guardo as palavras
da tua aliança para as cumprir, a fim de que prosperem em tudo quanto eu fizer. Com tua ajuda, sou forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo a tua palavra, sem dela me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu seja bem-sucedido por onde quer que andar. Comprometo-me a não cessar de falar da tua palavra, antes nela meditarei dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farei prosperar o meu caminho e serei bem-sucedido, guardando os teus preceitos e andando em teus caminhos. Prosperarei em tudo quanto fizer e por onde quer que for. Pai, eu creio em ti, pelo que estou seguro, creio em teus profetas e prospero. Oro pela paz de Jerusalém e a amo e me abençoas com prosperidade. Senhor, recuso-me a andar no conselho dos ímpios. Deter-me no caminho dos pecadores e sentar-me na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na tua lei, e nela medito de dia e de noite. Por isso sou como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faço prospero. Aleluia! Pai, gosto de dar, de semear, dou-me é dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente me dão. Aleluia! Na medida em que dou, glórias a Deus, me é dado. A tua palavra declara que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Glorificado seja o nome do Senhor. Decidi firmemente ser um semeador, com glória, contribuo com alegria, segundo proponho em meu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois sei que tu, ó Deus, amas a quem dá com alegria. Tu me tens feito abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, eu possa superabundar em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Graças te dou, ó Pai, por Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, a fim de que pela sua pobreza enriquecêssemos. Graças, porque ele me resgatou da maldição da lei, da pobreza, da doença, da derrota e da morte, fazendo-se maldição em meu lugar, para que a bênção de Abraão fosse minha. E Abraão foi próspero em todos os seus caminhos, porque tu, Senhor, tinhas uma aliança com ele, e pelo sangue de Jesus foi incluído na mesma aliança. Glorificado sejas tu, Senhor, que te comprases na prosperidade dos teus servos. Aleluia. Toma posse desta oração, toma posse desta palavra, que esta oração é orando a palavra de Deus. Que você será grande espiritualmente e fisicamente também. Então agora, vamos para a nossa leitura. Pegue sua Bíblia. Vamos ler Josué, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Vamos lá. Nesse dia 4 de março. Pegue sua Bíblia, tá? Vamos ler aqui os capítulos e as explicações embaixo, para a gente poder entender melhor a palavra de Deus. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. E mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haver de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem,
e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e a depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras, no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Os 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês, primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro nossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze faca de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si faca de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gileade, Aralute. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito
que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não haviam de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pois, aos seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. Os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram da novidade da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele o homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre, de carneiro, diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará o grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritarei, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os iam armados, iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que,
Ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade está anátema. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a todo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor será o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Como lemos, né? Este livro ele vai tratar de um livro de muita fé. Josué, o que Raabe fez, também para nos ensinar que não devemos tomar nada do que é dos outros. O que não é seu, você não vai tomar. O que não é seu, você não vai tomar posse. Nem coisas do nome de outras pessoas que você compra. No nome de outra pessoa, mesmo que o objeto ou o produto seja seu, mas não é no seu nome, é no nome de uma outra pessoa. Você tem que largar disso. Tudo que você tiver tem que ser o seu nome, tem que ser seu. Porque isto é um ato de muita fé. Tomar posse daquilo que é seu, não do que é dos outros. Como aprendemos aqui. Deus aqui era a primeira cidade que ele deu para Israel conquistar. A primeira cidade, como posse. E Deus pediu deles como primícias, como os dízimos, o ouro, a prata e o ferro. Esse material seria como primícias e eles iriam para onde? Para o tesouro. Onde é esse tesouro? A casa do Senhor. Então, isto era de Deus, mas o restante não. Porque as primícias das nossas conquistas, as primícias das nossas vitórias têm que ser do Senhor. E foi o que Josué determinou o povo a fazer, conforme Deus. E Josué fez. Tudo o que era de ouro, de prata e ferro foi para o tesouro do Senhor. Eram as primícias desta vitória, eram as primícias deste ganho, então foi para o Senhor nosso Deus. Josué não tomou posse, ele levou para o Senhor, porque de fato era dele. Então, se de uma maneira ele tomasse posse disto, ele seria amaldiçoado e o arraial também. Como ele deu esta ordem lá, antes deles invadirem,
infelizmente vai acontecer que alguém vai tomar posse disso e vai trazer maldição sobre esta casa e vai trazer maldição sobre o arraial de Israel. Maldição sobre esta casa que eu estou dizendo não é na minha e nem na sua casa não, tá? É sobre o arraial do povo de Israel que vamos lendo na frente, que vai falar de Acã e seus filhos, tá bom? Que Deus te abençoe, que todas as primícias, todo ganho, você deposite no tesouro do Senhor, que é o céu, que é justamente no gasofilaço do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.